Milionário reclama da mendiga negra após 3 anos sem toque e revela segredo surpreendente. A sala estava repleta de sussurros. Os olhos curiosos da elite empresarial se fixavam na mulher, que mal tinha sido notada até então. Emily Andrade, esposa do poderoso CEO William Andrade, parecia uma sombra em meio ao brilho das luzes do evento. Entre taças de champanhe e risos forçados, ela se sentia como uma espectadora da própria vida. Invisível, quase em estado de transe. William era como um sol, caloroso e radiante, mas Emily estava acostumada a ser ofuscada. Ele a tratava como uma peça decorativa, um adorno que mostrava seu status em vez de um amor verdadeiro. E agora, pela primeira vez em 3 anos, ele a convidou para brilhar. "Você precisa me acompanhar ao evento amanhã", disse ele, sem sequer olhar para ela. Seu tom era de comando, não de convite. "É uma oportunidade." O coração de Emily acelerou. Uma mistura de expectativa e medo. O que ele realmente... Mas a chance de deixar de ser invisível a cativou e ela concordou. Chegada a noite do evento, o glamour a envolveu como um manto. Vestido preto justo, maquiagem impecável, os olhares se voltaram para ela e não para seu marido. E então, como num golpe de sorte, Ricardo Ribeiro, o investidor apaixonante e carismático, decidiu se aproximar. "Você é mesmo deslumbrante, sabia?" A voz dele era suave, diferente das ordens que ouvia de William. Os olhos de William se estreitaram. Emily sentiu o calor da inveja que emanava dele. Era como se um relâmpago rompesse a monotonia do casamento. Ele não estava acostumado a ver sua mulher recebendo atenção. O que isso despertou nele? Um ciúme? Uma percepção de que a mulher ao seu lado poderia brilhar independentemente dele? Emily mal teve tempo de ponderar. Cada palavra e sorriso trocados com Ricardo a faziam sentir-se vista pela primeira vez. Mas o conto de fadas teve seu lado obscuro. Ao voltar para casa, sozinha com seus pensamentos, Emily se deparou com um contrato escondido na gaveta de William. O título de Acordo de Casamento a atingiu como um soco no estômago. Era uma transação, uma troca, não amor. A confiança despencou. Estaria esse homem, com todo o seu dinheiro e poder, realmente apaixonado por ela? Ou apenas satisfeito em mantê-la como parte de sua marca pessoal? O abismo emocional abriu-se entre eles, e Emily se viu em um dilema atroz. O amor que um dia sentiu era genuíno ou uma ilusão? As dúvidas a consumiam. William, em sua bolha de riqueza, também começava a questionar se sabia mesmo o que era amar. E no auge da crise, uma reviravolta. William decidiu cancelar uma fusão crucial, um ato ousado que desafiava sua própria razão de ser. "Eu não quero mais nada que me mantenha preso", ele revelou. Aquilo era inesperado, um sinal de que havia algo mais ali. E justo quando a esperança começava a florescer, Emily trouxe uma notícia que mudaria tudo. "William, estou grávida." Os mundos de ambos se chocaram. A notícia trouxe à tona não apenas um novo começo, mas também os medos mais profundos deles. Seriam capazes de superar as feridas do passado e construir uma nova história juntos? Em vez de simplesmente serem parceiros em um contrato? E mais importante, seria o amor de William o que ela realmente precisava ao enfrentar essa nova jornada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Emily e William estavam no meio da tempestade emocional que a revelação da gravidez trouxe. A sala estava cheia de tensão, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. William, sua expressão uma mistura de choque e alegria contida, não sabia como reagir. Ele hesitou. Um segundo que se arrastou como se o tempo estivesse zombando deles. Grávida! O sussurro de William era quase inaudível. Emily sentiu um nó se formando no estômago. Era uma notícia que deveria trazer felicidade, mas o peso das incertezas pairava sobre eles. O passado, as dúvidas, tudo isso ainda estava lá, esperando o momento certo para ressurgir. A tensão se intensificou quando, de repente, o telefone de William tocou. Ele olhou para a tela e congelou. A expressão de seu rosto mudou drasticamente ao ler a mensagem. Emily notou a palidez dele, o suor que perlou sua testa. Pera, preciso atender isso, ele disse, afastando-se rapidamente. Emily ficou imóvel. Algo estava errado. Uma inquietação a dominou. As palavras de William ecoavam em sua mente. Não quero mais nada que me mantenha preso. O que ele sabia que ela não sabia? Sentiu seu coração disparar enquanto ele se afastava. Ele se afastou para o canto da sala, falando em voz baixa, mas os olhos dela não conseguiam se desviar dele. O tom de William mudou. A raiva estava evidente. Havia algo intenso e ameaçador na sua conversa. Desesperada por entender, se aproximou lentamente. E então ela ouviu. Sim, eu sei, mas não posso simplesmente... Sua voz era cortante, indignada. O que só eu sei significava? Aquelas palavras a consumiram em um turbilhão de emoções. O que mais William poderia estar escondendo? William se afastou mais. Estou no meio de algo. Não é o que você pensa. Ele soou irritado, mas havia um tremor em sua voz que a fez parar. Foi quando a porta da sala se abriu com força e um homem entrou. Uma figura alta, sombra do passado de William, que parecia transpirar autoridade. Era Roberto, o sócio de William, conhecido por sua personalidade dominante e seus métodos nada convencionais. William, precisamos conversar. Agora, a voz de Roberto era precisa, cortante. Ele olhou rapidamente para Emily, sem reconhecer a conexão entre eles. O olhar de William mudou. Sua atitude passou de defensiva para submissão. Algo que Emily nunca tinha visto antes. O que Roberto sabia que ele não estava compartilhando? Os murmúrios da elite na sala diminuíram. Os convidados começaram a observar, ansiosos para entender a história entre os três. A tensão era palpável. Emily sentiu que o chão sob seus pés se tornava instável. A gravidez, que deveria ser um momento de união, agora parecia ser a primeira peça de um quebra-cabeça em colapso. Roberto olhou diretamente para William e então para Emily, como se avaliasse cada um deles. Você ainda não contou a ela, não é? Seu segredo. A última palavra saiu com um peso que fez os presentes trocarem olhares confusos e preocupados. O coração de Emily disparou novamente. O que estava acontecendo? William fechou a cara, claramente pressionado. Acalma-se, Roberto. Não é o momento. Mas algo na expressão dele revelava que a verdade estava em suas mãos e ele hesitava em deixá-la escapar. Você precisa decidir agora. Ou você a informa,
ou eu faço isso por você, Roberto declarou, com uma segurança preocupante. A sala estava em estado de choque. O murmúrio da elite empresarial se intensificou. Os olhares se voltaram para Emily, um maremoto de compaixão e curiosidade. O que exatamente William estava escondendo? E qual era o segredo que envolvia o homem que parecia ser seu sócio e confidente? Emily sentiu que a terra sob seus pés estava se desintegrando. As certezas começaram a escorregar. O que William temia tanto? Qual era o segredo que poderia mudar tudo entre eles? Ela estava prestes a descobrir o que realmente significava ser parte da vida de um homem tão poderoso. E a verdade poderia destruí-los de uma vez por todas. A tensão se espalhava pela sala como um manto pesado. As palavras de Roberto pairavam no ar, cada segundo mais difícil de suportar. Emily sentiu o coração acelerar. O que William não revelou, o que poderia ser tão devastador que até seu sócio exigia que ele contasse. William olhou para Roberto, depois voltou seu olhar para Emily e naquele instante, algo em seu rosto mudou. Era como se a máscara que ele usava por tanto tempo estivesse começando a rachar. Não é o que você pensa, ele começou, mas a exultação na voz dele só gerava mais perguntas. Você não pode continuar escondendo, Roberto insistiu, sua voz soando como ferro frio. A plateia estava em estado de expectativa, todos olhos fixos nos três. Emily sentiu o calor do olhar de todos, um brilho intenso que queimava. Mas para onde olhar? William ou Roberto? No meio dessa confusão, uma pessoa inesperada entrou pela porta. Uma mulher de cabelos cacheados e olhos penetrantes. Era Clara, a assistente de William, uma figura que sempre esteve ao seu lado no escritório, mas que Emily nunca tinha visto em um evento social. A atmosfera mudou assim que ela pisou na sala. William, Clara disse, e todos pararam. O tom dela era grave, quase suplicante. Se você não contar, eu contarei. Silêncio. O choque reverberou como um trovão. O que Clara sabia, William pulou, quase como um animal encurralado. Você não pode fazer isso, Clara. Não é o momento. Ele parecia perdido, as palavras escapando mais rápido do que ele podia controlá-las. E se não for eu, será outro. Então é melhor você se preparar para as consequências, respondeu, um olhar severo em seu rosto. Emily estava em um labirinto de confusão. As peças do quebra-cabeça se misturando em uma tempestade de dúvidas. Que segredo é esse? Emily cuspia as palavras, a voz tremendo de emoção. O que está acontecendo? A sala estava em expectativa tensa. William! Seu olhar, agora cheio de desespero, finalmente se voltar para Emily. Eu não quis te machucar. Tem coisas que você não sabe. Coisas que eu fiz. A certeza na voz dele estava se dissolvendo em fraqueza. Você sempre achou que me proteger era a coisa certa. Mas você me enganou. Clara interveio, a voz carregada de raiva. A verdade é que eles podem vir atrás de você, William. Não é só sobre nós três. São vidas em risco. As palavras dela ecoaram como um grito dentro de Emily. Vidas em risco? Como assim? A cada sílaba, seu coração afundava mais. O que ela não sabia? O que estava acontecendo sob sua superfície de conforto? Eu não posso. Não posso perder você, não agora! William estava em lágrimas. O homem poderoso e imponente que ela conhecia parecia pequeno, perdido. A revelação da gravidez, que deveria ser um momento de alegria, agora parecia um fardo. Olhem, eu vou explicar.
ele disse, embora a voz tremesse. Mas vocês precisam entender. Eu fiz coisas erradas. Negócios que foram longe demais. E se você souber, Emily, eles vão atrás de você também. Algo dentro de Emily estremeceu. O que ele estava dizendo? Um enorme nó se formou em sua garganta. O que mais estava escondido? William, eu mereço saber. Qualquer coisa. É sobre dinheiro sujo e pessoas perigosas. Eles não vão parar até conseguir o que querem. Ele sussurrou, a voz quase uma súplica. Eu só queria te manter a salvo. Mas nesse momento, uma explosão cortou o ar, levando todos ao chão. O vidro da janela se estilhaçou, gritos ecoaram, e a sala, que antes era um palco de revelações, agora se tornava um campo de batalha. Emily piscou, o mundo girando ao seu redor. O que foi isso? Desespero, caos e um grito cortante que desafiava tudo. Enquanto os convidados começavam a entrar em pânico, William se lançou em direção a Emily. Mas os ecos do passado, os segredos, tudo dissipou-se na fumaça da explosão. Emily ficou paralisada, tentando entender o que acabara de acontecer. Estava se sentindo encurralada entre medos e verdades que nunca imaginou que fariam parte de sua vida. O que estava realmente em jogo? E em quem poderia confiar? As paredes de sua vida perfeita estavam ruindo. E a única pergunta que restava era: o que mais William havia escondido? A tempestade havia se tornado muito mais do que emocional. Agora, a luta pela sobrevivência começava. A explosão ecoou pela sala como um grito ensurdecedor. O mundo de Emily virou um borrão de destruição e pânico. Vidros espalhados pelo chão cortavam a luz e o calor, enquanto os convidados se aglomeravam em gritos de terror. O chão tremia sob seus pés. Cada batida de seu coração parecia um lembrete do que estava em jogo. William se lançou em direção a ela, puxando-a para baixo, mas a fumaça densa já começava a invadir os pulmões dela. "Fique perto de mim!" ele gritou, mas a voz dele mal atravessava o caos. O ar estava pesado, quase como se o universo estivesse prestes a revelá-los. Roberto e Clara foram lançados para o lado, confundidos, mas William não parecia notar. "Precisamos sair agora!" Ele puxou Emily e ela sentiu o desespero dele vibrar através de sua pele. Mas no fundo do seu medo, uma outra sensação começou a brotar. Uma intuição sombria. Enquanto se moviam em meio ao tumulto, algo fez com que Emily hesitasse. "William, o que você escondeu? O que mais está acontecendo aqui?" A pergunta saiu de sua boca como um sussurro. Mas agora parecia um grito para ele. Ele a olhou, os olhos cheios de medo e uma confissão não dita. Cada segundo contava. "Vamos sair daqui, Emily!" Ele puxou-a ainda mais para perto, as mãos dele tremendo. De repente, uma voz cortou o ar. Era Clara, emergindo da fumaça, um brilho de determinação nos olhos. "Você não entende, Emily. Não há como fugir!" Ela estava quase histérica. "William está no meio de algo muito maior. Estão atrás dele e de você também." O estômago de Emily se revirou. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz soou quase como uma súplica. A tensão cresceu. E antes que alguém pudesse responder, o som de sirenes cortou a cidade. Cada nota uma melodia de alerta. Polícia. Bombeiros! Milhares de respostas se acotovelavam em sua mente. E de repente, as paredes de seu mundo perfeito começaram a desmoronar. "Não se trata apenas de negócios, Emily.
William interrompeu, os olhos fixos na mulher que ele sempre tratou como um adorno. Agora um ente querido em perigo. Você não tem ideia do que eu fiz para te proteger. A expressão de Clara se torceu em desagrado. Proteger? Você a colocou em risco. A gravidez não era só amor. Era uma estratégia, uma forma de manter controle. E você sabe disso. As palavras dela foram como facadas, cada uma mais afiada que a anterior. O chão sob os pés de Emily desabou. Estratégia? William, o que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Calma, vamos discutir isso depois. William começou, mas sob a pressão do pânico. Não havia mais tempo para rodeios. Antes que ele pudesse completar a frase, uma sombra apareceu na porta. Um homem alto, de terno escuro e expressão implacável, adentrou como uma tempestade. Hora de ir, Andrade, ele disse, a voz cortante. Você sabe o que isso significa. O homem olhou diretamente para Emily, um brilho ameaçador nos olhos. E se você não quiser que algo muito pior aconteça, sugiro que ponha ordem no seu caos pessoal. A sala ficou em silêncio. Apenas os ecos dos gritos e o barulho das sirenes continuavam. Emily sentiu a dor percorrer seu corpo. O que isso significava? Ela não podia ser apenas uma peça no tabuleiro. A gravidez, que deveria ser um novo começo, agora era uma armadilha. William! Ela gritou, pesando cada palavra. Quem é ele? Qual é o seu envolvimento? O olhar de William se desfez. O homem que ela conhecia começava a se evaporar. Você não deve saber, Emily. É perigoso demais. Mas nesse momento, a verdade se cristalizava para ela. E enquanto a tensão se acumulava, a figura sombria suspirou. O tempo está se esgotando, William. Sua escolha, sua responsabilidade. Mas não antes de lançar um último olhar a Emily. Uma mistura de apatia e cálculo. Em um instante, tudo parecia ter mudado. O que mais ela não sabia? O que estava escondido em suas vidas? E mais importante, em que tipo de jogo ela se tornara uma peça central. A realidade agora parecia se despedaçar, deixando uma dúvida terrível pairando sobre eles. E ali, naquele momento, Emily percebeu uma verdade devastadora. Confiança é um luxo em um mundo construído sobre mentiras. A pergunta agora era: quem faria o jogo a seguir? A tensão pairava no ar, como uma névoa densa. William olhou para o homem de terno escuro. Os olhos dele eram frios como aço. O que você quer dizer com isso? Ele estava começando a se sentir encurralado. A sala, antes um lugar de glamour, agora parecia uma armadilha mortal. Você sabe exatamente do que eu estou falando, Andrade. O tempo acabou, o homem insistiu, avançando um passo. Uma corrente de medo percorreu a espinha de Emily. Não estou aqui para brincar, e se você não agir rápido, as consequências serão terríveis. William estava prestes a falar, quando Clara interrompeu com um grito. A verdade não pode ser silenciada. Você precisa contar a ela. Os olhos de William se arregalaram de pavor. O que exatamente estava escondendo? O passado dele parecia se desdobrar à sua frente como um emaranhado de mentiras. Chega! Ele gritou. A voz dele ecoou pela sala, fazendo todos pararem. Eu não posso perder você, Emily. Mas a verdade é, eu não fui quem você pensa que eu sou. Um silêncio mórbido se instalou. O homem, que estava ameaçadoramente perto, sorriu como se divertisse com a revelação iminente. Bom, parece que você vai ter que escolher o que revelar, William.
Você quer que eu conte ou você mesmo faz isso? Emily não podia mais conter a angústia. O que você quer dizer? Que verdade? O que você fez? Ele hesitou, e naquele instante um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu rapidamente, e uma mulher entrou, a expressão de alguém que estava em desespero. Era a mãe de William, Helen, o rosto marcado por uma mistura de preocupação e determinação. William, você precisa ouvir. O olhar dela buscava segurança, mas em vez disso, encontrou um cenário caótico e aterrador. Eles estão chegando. Você não pode manter isso em segredo. A sala ficou em estado de choque. Emily sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? O ambiente que antes parecia tão controlado, agora era um campo de batalha. Por que a mãe dele estava aqui? E o que ela queria dizer? Quem está chegando? William gritou, já perdendo o controle da situação. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eles sabem sobre você, sobre os negócios, e não vão parar. Helen disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. E você está colocando a vida dela em risco. O peso das palavras de Helen fez o chão desmoronar sob os pés de Emily. Ela olhou para William, seu marido, o homem que ela pensou que conhecia. O que ele estava escondendo? O que os negócios dele realmente envolviam? William, o que está acontecendo? A voz dela tremia. Ele se virou para ela. Uma confissão prestes a escapar. Eu não sou quem você pensa. Os negócios, eles eram mais do que lucros e perdas. Havia poder. Cada movimento que eu fiz envolvia pessoas perigosas. E agora estão atrás de nós. A sala estava em um frenesi. Enquanto isso, outra explosão estourou do lado de fora. Luzes e sirenes começaram a iluminar a cena. "Eu há de ir!" gritou Clara, suas mãos tremendo. William agarrou a mão de Emily, puxando-a em direção à saída. "Temos que sair agora!" Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu novamente, desta vez com um estrondo. Uma equipe de policiais armados irrompeu, e os olhares se voltaram para eles. Todos para a parede! Mãos para cima! A realidade parecia se distorcer. William, que sempre pareceu tão forte, agora estava vulnerável e exposto. "Eu não fiz nada!" ele gritou, levantando as mãos. Mas seu olhar dizia outra coisa. "William, o que está acontecendo?" Emily perguntou, o caos em torno deles aumentando. Ela poderia sentir o coração dela mergulhar na escuridão. O que mais ele havia escondido? Então, um dos policiais se aproximou e, em um movimento ágil, puxou um colar de ouro do pescoço de Emily. "Isto é evidência!" Ele a olhou com desdém. "É hora de você aprender a verdade sobre quem você realmente ama." O mundo de Emily se despedaçou. A confusão a envolveu como uma tempestade, e tudo o que ela pensava que sabia começou a desmoronar. A verdade era mais complexa, mais sombria do que ela jamais poderia imaginar. E em meio a tudo isso, a única pergunta que restava em sua mente era: como você pode amar alguém que tem tantas mentiras enterradas em seu passado? O mundo parecia girar ao redor de Emily, enquanto a realidade se desdobrava em uma tempestade de incertezas. As palavras de William e da mãe dele ecoavam em sua mente, mas a presença dos policiais pendia como uma espada sobre todos. Ela olhou para ele, seu coração acelerando. William estava em um cercado, numa situação que parecia estar além do controle dele. "Isso não é o que parece!" William gritou, mas a determinação negativa nos olhos do policial não se movia.
Cale-se! Você não pode manipular mais as coisas, Andrade! O oficial respondeu, a voz ressoando firme. Estamos aqui por uma razão. Emily piscou, tentando processar tudo. O colar de ouro que foi tirado dela agora parecia ser a chave para um labirinto de segredos. William não só estava em apuros, mas a sua vida inexplicavelmente fazia parte deste emaranhado. Quando a adrenalina começava a descer, ela percebeu que estava cercada por mais do que apenas aqueles que queriam prender William. Estava cercada por mentiras e jogos de poder que não entendia. Você deve me ouvir, William implorou, passando a mão pela frente de seu rosto em desespero. Você não entende o que realmente faz jogo. E então, como um raio no céu limpo, um som ensurdecedor cortou o ar. A porta de entrada explodiu com força e um grupo de homens encapuzados invadiu o local. Eles carregavam armas e a cena se transformou em um filme de ação horrendo em câmera lenta. O olhar de todos se virou para a nova ameaça. O caos virou pânico e Emily deu um passo para trás, sem saber se corria ou ficava. Sentiu um nó se formar no estômago Des. Fuja! Gritou Clara, enquanto um dos homens apontava a arma em direção a William. Emily não conseguia processar o que estava acontecendo. Os homens encapuzados começaram a gritar ordens. E naquele momento, ela viu algo que fez seu mundo desabar. Um deles segurava uma foto de William. Você é um traidor! Sabia que isso ia acontecer. Um dos encapuzados acusou. O que quer que estivesse acontecendo envolvia não apenas o passado de William, mas também a sua vida. Traidor? O que você quer dizer com isso? William questionou, o rosto pálido e a voz ligeiramente trêmula. E lentamente, a verdade começou a se revelar pelos olhos dos homens armados. Eles não eram apenas um grupo aleatório, atrás de um empresário em apuros. Eram parte de um plano muito mais maligno, e Emily, em sua fragilidade, se tornou um peão involuntário deste jogo mortal. Você fez um acordo que não deveria ter feito, gritou um deles. Agora é hora de pagar por isso. A declaração ressoou como um eco no cérebro de Emily. Um acordo? O que isso significava? O frio na barriga se transformou em uma onda de choque. William, com toda a sua aparência de segurança e poder, estava em meio a uma rede de traições. A única pergunta que restava era até onde ele tinha ido e o que realmente menciona aquela imagem. A adrenalina disparou. O caos se intensificou. E a figura de William como o marido perfeito começou a desmoronar diante dela. Emily se perguntava se estava mesmo apaixonada por ele ou se o homem que conheceu nunca existiu. A força do momento era tão avassaladora que a única coisa que podia fazer era olhar. E quando um dos encapuzados se virou para ela, a expressão fria nos olhos dele fez seu sangue correr gelado. Você precisa escolher, garota. Está do lado dele ou do lado da verdade? Emily ficou paralisada, presa entre dois mundos, dois destinos. William mordeu o lábio, a tensão entre eles se tornando insuportável. O que ela faria? A escolha precisava ser feita agora. O que ela realmente sabia sobre o homem que amava? O tempo estava se esgotando e o destino de ambos balançava na corda bamba da incerteza. O mundo parecia girar ao redor de Emily, enquanto a realidade se desdobrava em uma tempestade de incertezas. As palavras de William e da mãe dele ecoavam em sua mente, mas a presença dos policiais pendia como uma espada sobre todos. Ela olhou para ele, seu coração acelerando. William estava em um cercado, numa situação que parecia estar além do controle dele.
Isso não é o que parece! William gritou, mas a determinação negativa nos olhos do policial não se movia. Cale-se! Você não pode manipular mais as coisas, Andrade! O oficial respondeu, a voz ressoando firme. Estamos aqui por uma razão. Emily piscou, tentando processar tudo. O colar de ouro que foi tirado dela agora parecia ser a chave para um labirinto de segredos. William não só estava em apuros, mas a sua vida, inexplicavelmente, fazia parte deste emaranhado. Quando a adrenalina começava a descer, ela percebeu que estava cercada por mais do que aqueles que queriam prender William. Estava cercada por mentiras e jogos de poder que não entendia. Você deve me ouvir! William implorou, passando a mão pela frente de seu rosto em desespero. Você não entende o que realmente está em jogo. E então, como um raio no céu limpo, um som ensurdecedor cortou o ar. A porta de entrada explodiu com força e um grupo de homens encapuzados invadiu o local. Eles carregavam armas e a cena se transformou em um filme de ação horrendo em câmera lenta. O olhar de todos se virou para a nova ameaça. O caos virou pânico. Emily deu um passo para trás, sem saber se corria ou ficava. Sentiu um nó se formar no estômago. Desorientada. Fuja! Gritou Clara, enquanto um dos homens apontava a arma em direção a William. Emily não conseguia processar o que estava acontecendo. Os homens encapuzados começaram a gritar ordens, e naquele momento ela viu algo que fez seu mundo desabar. Um deles segurava uma foto de William. Você é um traidor! Sabia que isso ia acontecer! Um dos encapuzados acusou. O que quer que estivesse acontecendo envolvia não apenas o passado de William, mas também a sua vida. Traidor! O que você quer dizer com isso? William questionou, o rosto pálido e a voz ligeiramente trêmula. E lentamente a verdade começou a se revelar pelos olhos dos homens armados. Eles não eram apenas um grupo aleatório atrás de um empresário em apuros. Eram parte de um plano muito mais maligno. E Emily, em sua fragilidade, se tornou um peão involuntário deste jogo mortal. Você fez um acordo que não deveria ter feito, gritou um deles. Agora é hora de pagar por isso. A declaração ressoou como um eco no cérebro de Emily. Um acordo? O que isso significava? O frio na barriga se transformou em uma onda de choque. William, com toda a sua aparência de segurança e poder, estava em meio a uma rede de traições. A única pergunta que restava era: até onde ele tinha ido e o que realmente menciona aquela imagem? A adrenalina disparou. O caos se intensificou e a figura de William como marido perfeito começou a desmoronar diante dela. Emily se perguntava se estava mesmo apaixonada por ele ou se o homem que conheceu nunca existiu. A força do momento era tão avassaladora que a única coisa que podia fazer era olhar. E quando um dos encapuzados se virou para ela, a expressão fria nos olhos dele fez seu sangue correr gelado. Você precisa escolher, garota. Está do lado dele ou do lado da verdade? Emily ficou paralisada, presa entre dois mundos, dois destinos. William mordeu o lábio, a tensão entre eles se tornando insuportável. Que ela faria? A escolha precisava ser feita agora. O que Emma realmente sabia sobre o homem que amava? O tempo estava se esgotando e o destino de ambos balançava na corda bamba da incerteza. E no clímax dessa tempestade, uma figura do fundo da sala avançou.
Era um homem com um olhar penetrante e uma presença que dominava o ambiente. Ele não estava armado, mas sua confiança era quase palpável. Com um gesto, ele levantou a mão e as vozes ao redor silenciaram. Chega! Ele disse com um sorriso traiçoeiro. Estamos aqui por um motivo muito maior. William, você realmente achou que podia manter isso em segredo para sempre? A sala pareceu congelar. Todos os olhos se voltaram para o homem desconhecido. William palpitava de raiva, seu olhar agora confuso. Quem você é? O que você quer? Sou alguém que tem muitos interesses na sua pequena empresa, Andrade. Ele fez uma pausa, seu tom agora mais sério. E todos nós sabemos que você não está sendo verdadeiro com seus amigos ou com sua esposa. Neste instante, o impacto das palavras atravessou o ar. A revelação contundente parecia descer como um golpe. Emily sentiu seu coração despencar. Não apenas William estava escondendo segredos, mas agora a verdade chamava à porta. Você sabe mais do que deixa transparecer. Quem você realmente é, William? E as perguntas fervilhavam. O homem desconhecido sorriu, como se soubesse todos os segredos do mundo. E todos na sala eram apenas peças de um jogo, em que ele era o vencedor. Fui contratado para lhe oferecer um acordo que não poderia recusar. Mas agora, bem, é hora de as cartas serem reveladas. A tensão cresceu insuportavelmente. O que mais estava por vir? Por que William estava tão envolvido nesse emaranhado? Emily apenas olhou, o desespero lhe apertando o peito. Ela já não sabia o que pensar. Ela estava prestes a descobrir um segredo que poderia destruir tudo. O que mais poderia ser revelado nesta noite sombrio? Qual seria o impacto para eles e para todos ao seu redor? E mais importante, William conseguiria escapar de seu próprio jogo? Ou essa revelação seria o fim de tudo que construíram? O homem no centro da sala sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que revelava uma faca afiada escondida atrás dos lábios. Vocês têm muito a discutir, ele disse, suas palavras pesadas como chumbo. Emily olhou para William e o pânico a invadiu. O que mais ele estava escondendo? A verdade precisa ser revelada. E não só neste ambiente. O homem continuou, olhando para William. Se você não fizer isso, as consequências serão muito piores do que você imagina. O olhar de William se enfureceu e Emily sentiu o coração disparar. Sob o quê? Ela gritou, a voz tremendo de ansiedade. Que verdade é essa? Que tipo de acordo você fez? Ele não teve tempo para responder. O homem insolente franziu a testa e apenas disse: Você precisa esclarecer, Andrade. Agora! O ambiente ficou opressor. Emily mal conseguia respirar. E mesmo com toda a adrenalina correndo em suas veias, fez uma súbita conexão com o colar que havia sido tirado de seu pescoço. Ajoelhou-se, tentando se acalmar, mas seu estado de choque a mantinha paralisada. Isso não pode ser verdade! William murmurou, e na sua voz havia um som de desespero que ela nunca tinha ouvido antes. A promessa era para proteger você. O homem de terno escuro interrompeu, elevando a voz. Promessas não significam nada quando a vida de todos está em risco, Andrade. No mesmo momento, 2 homens encapuzados avançaram, prontos para intervir. A tensão cortava o ar como uma lâmina. Todos estavam em ponto de ebulição. Mas, de repente, Emily viu algo em um canto da sala. Uma figura familiar. Clara,
A assistente de William se aproximou com um olhar decidido. Chega! Todos vocês estão esquecendo do mais importante! O que estava acontecendo? O olhar de Emily se atirou em Clara. O que você quer dizer? Não estou aqui para ser uma espectadora silenciosa, Clara gritou. O verdadeiro segredo de William não é sobre negócios ou traições. É sobre você. Emily ficou paralisada. O que você quer dizer com isso? Mas antes que Clara pudesse responder, a tensão atingiu o pico. Um disparo ecoou pela sala, seguido de gritos. O homem que tinha invadido o evento foi atingido. A cena se desenrolou em câmera lenta. Um misto de confusão e horror. Todos olharam para o corpo que caiu, e a sala se desfez em gritos de pânico, tentando se afastar do caos. Fuja! William gritou, puxando Emily em direção à saída, enquanto alertava os outros. Enquanto corriam, mas os homens encapuzados estavam em modo de ataque, e a corrente de desespero aumentou dramaticamente. O barulho da destruição tornava-se ensurdecedor. Foi nesse momento que William olhou para trás e, com desespero em seus olhos, gritou: Emily, você precisa saber a verdade. O acordo, o segredo que me liga a você, é muito mais pesado do que podemos suportar. Emily sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? O que você fez? Mas ele estava distante agora, desesperado pela própria vida, correndo. Mais um grito ecoou, e um dos homens encapuzados foi mandado ao chão. A confusão reinou. Assim que os policiais e os capangas começaram a se enfrentar, Emily franziu o senho. Todas suas suposições começaram a ruir. William era apenas um homem preso a um jogo maior do que ele. As consequências de tudo isso estavam pesando sobre seus ombros. Mas então, um outro homem apareceu, emergindo dos destroços, e com uma voz calma, ele declarou: Por favor, não façam mais emboscadas. O que você não sabe, Emily, é que você nunca foi uma vítima. Você está tão envolvida quanto ele. A verdade é que você era parte do plano o tempo todo. O chão abaixo dela desmoronou. O que ele queria dizer? O olhar de todos se voltou para ela, e a única coisa que pôde fazer foi congelar, choque a atravessando como um raio. O que estava acontecendo? A única certeza era que o jogo ainda não havia terminado. E a verdadeira natureza de toda a tragédia estava prestes a ser revelada. O homem no centro da sala sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que revelava uma faca afiada escondida atrás dos lábios. Vocês têm muito a discutir, ele disse, suas palavras pesadas como chumbo. Emily olhou para William e o pânico a invadiu. O que mais ele estava escondendo? A verdade precisa ser revelada. E não só neste ambiente, o homem continuou, olhando para William. Se você não fizer isso, as consequências serão muito piores do que você imagina. O olhar de William se endureceu e Emily sentiu o coração disparar. Sobre o quê? Ela gritou, a voz tremendo de ansiedade. Que verdade é essa? Que tipo de acordo você fez? William hesitou, torturando-se entre a necessidade de proteger Emily e a iminente revelação que poderia arrastá-los ainda mais para o abismo. A sala estava tomada por um silêncio nervoso. E de repente alguém gritou lá fora. Uma explosão de vozes que fez todos se virarem. Foi então que a porta se abriu em um estrondo e uma figura conhecida para Emily entrou. Era Isabel.
irmãs de William. Um misto de alívio e terror a atravessou. Isabel sempre tinha sido aquela que parecia ter todas as respostas. Mas o que ela fez em seguida deixou Emily paralisada. Você não pode fazer isso, William. Chega! É tempo de encarar a verdade. Isabel gritou, os olhos fixos na cena caótica ao seu redor. A sala já estava esvaziada de confiança. E com isso, uma nova onda de intriga surgiu. O homem do terno escuro havia se tornado um mero espectador. Isabel! William começou, mas a interrupção dela foi direta. Nossa família está se desmoronando e você ainda está tentando proteger os seus segredos. Ela avançou, o rosto vermelho de raiva e determinação. O que você escondeu é maior do que qualquer um de nós pode lhe dar. A expressão de William se transformou, como se cada palavra dela fosse um golpe pesado. Emily não sabia o que pensar. Os negócios, as ameaças, tudo isso pareciam estrelas em um céu de trevas. E agora a revelação de Isabel prometia um dilema carregado de segredos obscuros sobre a família dele. Você ainda não contou a ela que Isabel é a razão pela qual estamos nesta situação. E que somos todos parte de um jogo que você nem mesmo pode controlar. O homem de terno escuro disse, sua voz agora fria como gelo. Emily deu um passo para trás, confusa. Que é? Isabel, o que está acontecendo? Isabel hesitou. Eu não queria que você soubesse dessa forma, Emily. Ela disse, a voz falhando. Eu sempre fui a encarregada de proteger segredos da família. Mas esse não é um segredo que podemos controlar mais. Os acordos que William fez não envolvem apenas dinheiro sujo. Eles envolvem traições que vão além deste momento. A sala começou a girar em torno de Emily. Os olhares se voltaram para William, e ele parecia estar se despedaçando sob a pressão. Eu só queria proteger vocês. Proteger! Mas Clara, a assistente de William, interrompeu, apontando. Não é só sobre a proteção. Você se uniu aos inimigos, às pessoas que ameaçam sua própria família. O acordo era para ter a mão em cima da linha, e agora você se cercou de alguém que... E neste momento, a batida da porta se fez ouvir novamente de forma estrondosa. Um novo grupo de homens armados entrou, mas ao invés de armas, trouxeram algo muito mais aterrador. Vamos ver o que temos aqui, disse um deles, com um sorriso malicioso, segurando um tablet. Ele colocou na frente de todos, e o rosto de William ficou pálido. Uma gravação começou a tocar, e a sala ficou em silêncio novamente. William Andrade é um traidor. Suas ações têm consequências. E agora estamos todos em risco. Ecoou a voz de um dos homens que ele traiu. As imagens de um contrato se expandindo na tela, contendo não só os sinistros acordos de William, mas referências a Isabel também. Vocês dois juntos! A expressão da multidão se transformou em horror. Emily se virou para Isabel, a mente a girar. O que isso significava? Isabel olhou para Emily, seus olhos cheios de lágrimas. É verdade. Você tinha que saber. A verdade é que somos alvos. Alvos que William fez sem pensar, acreditando que ele estava protegendo a todos. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Cada peça se encaixava. Mas agora, a imagem que surgia era de pura devastação. William, Isabel, Clara, todos envolvidos em uma teia de mentiras. O homem de terno escuro sorriu, satisfeito e alheio ao caos que criara. Vejo que o jogo finalmente começou. Escolham seu lado. Não há como voltar atrás.
O tempo parou para Emily. O que ela faria agora? Escolher um lado significava que tudo compensaria o passado, ou seria o início do verdadeiro fim. A sala estava repleta de tensão, e a verdade, embora aterrorizante, pareciam muito mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. O que ela realmente sabia sobre o homem que amava? Essa nova reviravolta deixou tudo em uma dúvida cercada de sombras. A sala estava um verdadeiro caos. O corpo do homem que tinha entrado primeiro jazia no chão e gritos ecoavam por toda parte. Emily viu os olhos de William encherem-se de pavor. Ele parecia cada vez mais cercado, uma presa em seu próprio jogo. "O que você fez?" Ela sussurrou, a voz trêmula, quase inaudível. O homem de terno escuro observava tudo com um sorriso sarcástico, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. "Bem-vinda ao seu novo lar, Emily. A verdade sempre vem à tona, não importa como você a enterre." Sua voz ressoava na sala como um eco fantasmagórico, enquanto as portas se fechavam com um estrondo. William virou-se para sua irmã, Isabel, seu olhar cheio de desespero. "Precisamos terminar isso agora. Eles estão em cima de nós." Mas Isabel não parecia disposta a recuar. Ela deu um passo à frente. "A verdade não pode ser calada. Não mais!" Seu rosto estava vermelho, mas a determinação brilhou em seus olhos. "Esse é o momento! Vocês dois são imaturos!" O homem de terno cortou. A irritação em sua voz deixava claro o quanto aquela situação já havia explodido. As promessas não significam nada mais. Quando isso acaba, tudo o que restar são as consequências. O pânico aumentou. Emily sentiu seu coração disparar. "Que verdade é essa? Eu não entendo!" O desespero tomou conta. Ela queria que tudo voltasse ao normal, ao casamento perfeito, que não era perfeito, mas a realidade a esmagava como um peso imenso. Nesse momento, Clara gritou: "Fujam! É a única chance!" E logo em seguida, disparos ecoaram novamente. A pequena unidade explodiu em um frenesi, as pessoas se jogando para os lados. Emily agarrou a mão de William, seus olhos buscando os dele. O medo a envolveu. "Não solta minha mão!" ele gritou, puxando-a para mais perto. Enquanto tufos de fumaça começavam a encher a sala, o caos se tornou um campo de batalha. Era cada homem por si, e as alianças que existiram antes pareciam se desintegrar no ar. Enquanto corriam, Emily sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. O que era real e o que era uma ilusão? Ela mal conseguia pensar. A verdade, tão curvada sob segredos, começava a emergir como um vulcão prestes a entrar em erupção. E então, lá no fundo, algo mudou. William a parou. "Emily!" Ele respirou fundo, com os olhos fixos na composição destruída à sua frente. "Eu não posso mais esconder isso. O acordo era sobre protegê-la. Mas eu te envolvi em um mundo que você não deve conhecer. William, agora não é a hora para debates." Clara gritou. Mas ele continuou. Era para ser um jogo de poder, mas as consequências se tornaram reais demais. Eu nunca quis que você estivesse no meio disso." Ele estava perdido, e por um momento, a verdade brava começou a emergir entre as chamas. Isabel gritou: "Tem que ser agora!" Em um movimento quase instintivo, armou-se da coragem e lançou-se à frente. "Emily, você precisa saber que tudo foi arquitetado. Assim como vocês, eu também carrego segredos." "Segredos?
Que segredos? Emily perguntou. O chão sob seus pés parecia desabar. Mas a batalha estava longe de acabar. O homem de terno escuro sorriu, como se estivesse esperando esse momento de fraqueza. A verdade, minha querida, é que você sempre foi parte disso. O que você entende é que o passado de William se entrelaça com o seu. Não dá para escapar. Estava tudo em seus planos desde o início. A sala silenciou. Todos pararam, atenção palpável. As respostas estavam nas sombras, e a verdade, agora, parecia um espectro. Emily olhou para William. Você me traiu? Desde o início? Sua voz estava quebrada, o temor refletindo na fragilidade de cada palavra. O que você realmente esconde? Mas antes que ele pudesse responder, um flash de luz explodiu do lado de fora. A polícia se aproximava e sirenes se tornaram a trilha sonora daquela calamidade. O tempo estava se esgotando. O que eles fariam agora? William, com um olhar determinado, gritou: Precisamos escapar antes que tudo termine. Mas o ar estava pesado e cada segundo parecia arrastado. Eles estavam em um limbo entre a verdade e a mentira. Assim que a fumaça começou a dissipar, Emily sentiu que precisaria escolher: ficar com William e enfrentar o passado com ele, ou seguir seu instinto e tentar escapar. E em uma fração de segundo, a decisão tomou conta dela. Sempre soubera que a confiança é um dos pilares do amor, mas agora ela sabia que antes de qualquer coisa precisava proteger a si mesma. O amor que experimentara já estava envolto em espinhos. E assim, naquele momento, Emily decidiu: precisaria seguir seu próprio caminho para enfrentar as consequências de suas escolhas sozinha. O futuro estava se desenhando à sua frente, e as sombras do passado finalmente começavam a se dissipar. Mas ninguém sabia o que ainda estava por vir. Você se lembrou de se inscrever imediatamente no canal? Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão